Bem, vamos ver agora o modelo exponencial contínuo. Para escrever a equação do modelo exponencial contínuo, nós vamos definir uma população n no instante t. Portanto, n de t é a população no tempo t. Vamos definir uma taxa de natalidade a. Então, a é a nossa taxa de natalidade. E vamos definir também uma taxa b, que é uma taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade. Se nós considerarmos um intervalo de tempo ΔT, o número de nascimentos nesse intervalo ΔT vai ser A, que é a taxa de natalidade, incidindo na população, que é N de t, durante o intervalo ΔT. Então, A que multiplica N de t, que multiplica ΔT, vai me dar o número de nascimentos no intervalo ΔT. O número de óbitos nesse mesmo intervalo ΔT vai ser dado por B, que é a taxa de mortalidade, que multiplica o tamanho da população e que multiplica o tamanho do intervalo. Então, esse é o número de óbitos no intervalo. Para escrever a equação diferencial que descreve o modelo exponencial contínuo, nós vamos levar em conta, então, o número de nascimentos e o número de óbitos em ΔT. E aí o que a gente sabe é que no intervalo de tempo que transcorre entre t e t mais ΔT, nós temos que a diferença da população no tempo t mais ΔT menos o tamanho da população no tempo t, portanto, esse aqui é o número de indivíduos que geraram um aumento na população ou uma diminuição na população nesse intervalo de tempo entre t e t mais ΔT, vai ser dado aproximadamente pelo número de nascimentos nesse intervalo ΔT, que é a n de t ΔT, menos o número de óbitos nesse mesmo intervalo, que é a n de t ΔT, e, portanto, isso pode ser escrito como sendo A menos B, que multiplica n de t ΔT. Eu coloquei aqui aproximadamente, porque esse intervalo é um intervalo finito, não é um intervalo infinitesimal. Nós podemos agora, então, escrever essa mesma equação da seguinte forma: n de t mais ΔT menos n de t dividido por ΔT vai dar aproximadamente a menos b n de t. Agora, se nós fizermos o limite para um intervalo de tempo ΔT bem pequeno, então aqui vai ser o limite para ΔT pequeno, ou seja, ΔT tendendo a zero. Aí nós podemos escrever essa equação da seguinte forma: isso aqui vai ficar o limite de n de t mais ΔT menos n de t dividido por ΔT. Quando a gente toma o limite para ΔT tendendo a zero, nós reconhecemos que essa aqui é a derivada dn dt, ou seja, a variação da população num certo intervalo de tempo. Portanto, a equação acima pode ser escrita na forma agora de uma equação diferencial, em que dn dt, que é a variação da população ao longo do tempo, vai ser igual a a menos b n de t. Lembrando que aqui é um dn de t dt. Se nós definirmos agora
uma taxa de crescimento, R, que é uma taxa de crescimento, que é a diferença entre natalidade e mortalidade. Então, a equação diferencial para o modelo exponencial contínuo vai ficar escrita dessa forma: dn dt igual a r n de t. Se nós incluirmos agora uma condição inicial, que é um n de zero, né, n no tempo zero, igual a n0, esse conjunto aqui é um conjunto de uma equação diferencial com uma condição inicial, é um problema de Cauchy e a gente pode resolver para encontrar a solução do modelo exponencial contínuo. Então, essa equação diferencial, ela descreve o modelo exponencial contínuo e agora a gente vai ver como é que nós podemos fazer para resolver essa equação. E para resolver a equação, nós temos que reescrever a equação de uma forma mais conveniente, que é a seguinte forma: dn de t sobre n de t é igual a r dt. Se nós integrarmos dos dois lados, vou integrar aqui e vou integrar aqui. Aqui a gente integra de n0 até um nt, portanto aqui passa a ser um t', e aqui a gente integra de 0 até t, aqui passa a ser uma variável de integração t', integrando o lado esquerdo, a gente verifica que vai dar um ln, vai ser o ln de n de t menos o ln de n de 0, e do lado direito vai dar r que multiplica t menos 0, que pode ser escrito da seguinte forma: ln, utilizando as propriedades dos logaritmos, né? ln de n de t sobre n de 0 é igual a rt. Bem, nós podemos aplicar aqui a exponencial em ambos os lados, vai ficar aqui e elevado a ln de n de t sobre n de 0 é igual a e elevado a rt. E aí, se a gente se recordar de mais uma propriedade dos logaritmos, a gente percebe que esse lado e elevado a ln de uma função vai dar a própria função. Então, nesse caso, nós temos que n de t sobre n de 0 vai ser igual a e elevado a rt, e, portanto, agora a gente já tem a solução do modelo exponencial contínuo, que é n de t é igual a n0 e elevado a rt. Essa é, portanto, a solução do modelo exponencial contínuo. Então, dado uma certa condição inicial e uma taxa de crescimento, nós conseguimos calcular qual que deve ser o tamanho da população no instante t. Agora, então, nós podemos ver um exemplo de aplicação do modelo exponencial contínuo. Então, a gente sabe que a solução é essa. Então, vamos supor que nós tenhamos, então, um exemplo, que nós tenhamos uma população que no instante zero tem 100 animais, com uma taxa de crescimento anual de 10%, então 0,10 por ano, e a gente quer saber qual que vai ser o tamanho dessa população depois de 5 anos. Então, o que a gente faz é calcular o n no tempo 5, que vai ser igual a n0, que é 100, que multiplica e elevado a 0,10, que multiplica 5. Lembrando que e é o número neperiano, né? Ou o número de Euler, e que é dado aproximadamente por 2,718 e assim por diante. Mas é mais fácil utilizar uma calculadora científica ou utilizar uma planilha para fazer esse cálculo. Então, nesse caso, continuando aqui o nosso cálculo, a gente quer saber o tamanho da população depois de 5 anos, vai ser 100 que multiplica e elevado a meio, né? Porque 0,1 multiplicado por 5 vai dar 0,5, e elevado a 0,5 é aproximadamente 1,6487, e, portanto, n
depois de 5 anos, o tamanho da população depois de 5 anos vai ser 164,87 indivíduos, o que dá aproximadamente 165 animais na minha população. Então aqui nós observamos que, partindo de uma certa população inicial com 100 indivíduos, com uma certa taxa de crescimento de 10% por ano, nós conseguimos calcular o tamanho da população depois de um certo tempo, nesse caso específico, depois de 5 anos, e aí nós vimos que, nesse caso, partindo de 100 animais, depois de 5 anos, nós teríamos 165 animais naquela população. Nesse caso, nós estamos considerando que o crescimento da população é um crescimento exponencial e como nós vamos ver, esse é um modelo que tem algumas limitações, porque ele pressupõe que a população cresce de uma maneira ilimitada. E, e isso nem sempre é o que ocorre na prática.